Capítulo 2 O primeiro xamã, o filho de Omama. Foi Omama que criou a terra e a floresta, o vento que agita suas folhas e os rios cuja água bebemos. Foi ele que nos deu a vida e nos fez muitos. Nossos maiores nos deram a ouvir seu nome desde sempre. No começo, Omama e seu irmão Ioasse vieram à existência sozinhos. Não tiveram pai nem mãe. Antes deles, no primeiro tempo, havia apenas a gente que chamamos Yarori. Esses ancestrais eram humanos com nomes de animais e não paravam de se transformar. Assim, foram aos poucos se tornando os animais de caça que hoje flechamos e comemos. Então, foi a vez de Omama vir a existir e recriar a floresta, pois a que havia antes era frágil. Virava outra sem parar, até que, finalmente, o céu desabou sobre ela. Seus habitantes foram arremessados para debaixo da terra e se tornaram vorazes ancestrais de dentes afiados, a quem chamamos Aopatari. Por isso, Omama teve de criar uma nova floresta, mais sólida, cujo nome é Utukara. É também esse o nome do antigo céu que desabou outrora. Omama fixou a imagem dessa nova terra e esticou-a aos poucos, cuidadosamente, do mesmo modo como espalhamos o barro para fazer as placas de cerâmica do marrê. Em seguida, cobriu-a com pequenos traços apertados, pintados com tintura de urucum, parecidos com desenhos de palavras. Depois, para evitar que desabasse, plantou nas suas profundezas imensas peças de metal, com as quais também fixou os pés do céu. Sem isso, a terra teria ficado arenosa e quebradiça, e o céu não teria permanecido no lugar. Mais tarde, com o metal que ficou, depois de fazer com que ficasse inofensivo, Omama também fabricou as primeiras ferramentas de nossos ancestrais. Finalmente, assentou as montanhas na superfície da terra, para evitar que as ventanias de tempestade a fizessem tremer e assustassem os humanos. Também desenhou o primeiro sol para nos dar a luz, mas era por demais ardente e ele teve de rejeitá-lo, destruindo sua imagem. Então, criou aquele que vemos até hoje no céu, bem como as nuvens e a chuva, para poder interpô-los quando esquenta demais. Isso ouvi os antigos contarem. Omama criou também as árvores e as plantas, espalhando no solo por toda parte as sementes de seus frutos. Os grãos germinaram na terra e deram origem a toda a floresta em que vivemos desde então. Foi assim que cresceram as palmeiras Rocosi, Maímaci e Ryocosi, as árvores Apiari, Comatimari, Maquimanahi, Oruxiri e todas as outras de que tiramos nosso alimento. No início, seus galhos eram nus. Depois, frutos se formaram. Então, Omama criou as abelhas, que vieram morar nelas e sorver o néctar das flores com que produzem seus vários tipos de mel. No início, também não existiam os rios. As águas corriam debaixo da terra, bem no fundo. Só se ouvia seu ronco ao longe, como de fortes corredeiras. Formavam um enorme rio que os xamãs nomeiam Motu-Uriu. Certo dia, Omama trabalhava em sua roça com um filho que começou a chorar de sede. Para matar-lhe a sede, ele perfurou o solo com uma barra de metal. Quando a tirou da terra, a água começou a jorrar violentamente em direção ao céu e jogou para longe o menino que se aproximara para bebê-la. Lançou também para o céu todos os peixes, raias e jacarés. Subiu tão alto que um outro rio se formou nas costas do céu,
onde vivem os fantasmas de nossos mortos. Em seguida, a água foi se acumulando na terra e começou a correr em todas as direções, formando os rios, os igarapés e os lagos da floresta. No início, nenhum ser humano vivia ali. Omama e seu irmão Iauassi viviam sozinhos. Nenhuma mulher existia ainda. Os dois irmãos só vieram a conhecer a primeira mulher muito mais tarde, quando Omama pescou a filha de Teperesique, num grande rio. No início, Omama copulava na dobra do joelho de seu irmão Ioassi. Com o passar do tempo, a panturrilha deste ficou grávida, e foi assim que Omama primeiro teve um filho. Porém, nós, habitantes da floresta, não nascemos assim. Nós saímos mais tarde da vagina da esposa de Omama, Tueioma, a mulher que tirou da água. Os xamãs fazem descer sua imagem desde sempre. Chamam-na também Paonacare. Era um ser peixe que se deixou capturar na forma de mulher. Assim é. Se Omama não a tivesse pescado no rio, talvez os humanos continuassem a copular atrás do joelho. Mais tarde, Omama ficou furioso com seu irmão Ioassi, porque este, contra sua vontade, tinha feito surgir na floresta os seres maléficos das doenças, os Newari, e também os da epidemia Chawara, que, como eles, são comedores de carne humana. Ioassi era mau e seu pensamento cheio de esquecimento. Omama era quem tinha criado o sol que não morre nunca. Não falo aqui do sol Motooka, cujo calor cobre a floresta e que é visto pelas pessoas comuns, mas da imagem do sol. Assim é. O sol e a lua têm imagens que só os xamãs são capazes de fazer descer e dançar. Elas têm aparência de humanos, como nós, mas os brancos não são capazes de conhecê-las. Omama queria que fôssemos imortais, como o ser sol chamado Motookari pelos xamãs. Queria fazer bem as coisas e pôr em nós um sopro de vida realmente sólido. Por isso buscou na floresta uma árvore de madeira dura para colocá-la de pé e imitar a forma de sua esposa. Escolheu para tanto uma árvore fantasma Porerri, cuja pele se renova continuamente. Queria introduzir a imagem dessa árvore em nosso sopro de vida, para que este permanecesse longo e resistente. Assim, quando envelhecêssemos, poderíamos mudar de pele e esta ficaria sempre lisa e jovem. Teria sido possível rejuvenescer continuamente e não morrer nunca, era o que Omama desejava. No entanto, Ioassi, aproveitando-se da ausência do irmão, tratou de colocar na rede da mulher de Omama a casca de uma árvore de madeira fibrosa e mole, a que chamamos Cotopori-Ussiri. Então, a casca acabou se dobrando num lado da rede e começou a prender para o chão. Imediatamente, os espíritos tucano começaram a entoar seus pungentes lamentos de luto. Omama ouviu-os e ficou furioso com o irmão, mas era tarde demais. O mal estava feito. Ioassi tinha nos ensinado a morrer para sempre. Tinha introduzido a morte, esse ser maléfico, em nossa mente e em nosso sopro, que por esse motivo se tornaram tão frágeis. Desde então, os humanos estão sempre perto da morte. Também por isso, às vezes, chamamos os brancos de Ioassi Teri, gente de Ioassi. Suas mercadorias, suas máquinas e suas epidemias, que não param de nos trazer a morte, também são para nós rastros do irmão mau de Omama. Foi também Ioassi que criou o ser lua Poriporiri. Por isso, esse termo não para de morrer. Poriporiri é um homem que viaja em
todas as noites através da imensidão do céu, sentado em sua canoa como uma espécie de avião. No começo é um rapaz, mas dia após dia vai envelhecendo. Quando termina sua viagem, está seco e seus cabelos ficaram brancos. Ele acaba morrendo. Então, suas filhas começam a chorar por ele sem descanso, junto com os espíritos tucano. Suas lágrimas se tornam fortes chuvas que caem longamente na floresta. Depois de algum tempo, quando o corpo do pai já se decompôs, elas recolhem seus ossos com cuidado. Então, eles desabrocham novamente e Pori-Poriri volta à vida. Assim é. O ser lua é também coisa da morte. Ioassi quis assim porque lhe faltava sabedoria. Omama, ao contrário, queria realmente que fôssemos eternos. Se tivesse estado só, não morreríamos jamais, e nosso sopro de vida sempre teria o mesmo vigor. Mas não foi assim, e infelizmente Ioassi fez nossos ancestrais se tornarem outros. Por isso, Omama criou os Shapiri para podermos nos vingar das doenças e nos proteger da morte a que nos sujeitou seu irmão mau. Então, os espíritos animais Yarori, depois escondeu-os até que seu filho se tornasse xamã no topo das montanhas e nas profundezas do mato. Antes, eu achava que os Shapiri tinham vindo a existir por si sós, mas estava enganado. Mais tarde, quando pude vê-los e ouvir seus cantos, realmente entendi quem eram. O pai de minha esposa conta também que foi a esposa de Omama, a mulher das águas, quem primeiro pediu que os Shapiri fossem trazidos à existência. Somos seus filhos e nossos antepassados tornaram-se numerosos a partir dela. Por isso, depois de ter procriado, perguntou ao marido: o que faremos para curar nossos filhos se ficarem doentes? Era essa sua preocupação. O pensamento do marido, Omama, continuava no esquecimento. Omama, por mais que seu espírito buscasse, ele se perguntava em vão o que poderia ainda criar. A mulher das águas lhe disse então: pare de ficar aí pensando, sem saber o que fazer. Crie os Shapiri para curarem nossos filhos. Omama concordou. Away, são palavras sensatas. Os espíritos irão afugentar os seres maléficos, arrancarão deles a imagem dos doentes e as trarão de volta para seus corpos. Foi assim que ele fez fazer aparecer os Shapiri, tão numerosos e poderosos quanto os conhecemos hoje. Mais tarde, o filho de Omama tornou-se um rapaz e seu pai quis que ele aprendesse a dançar os Shapiri para poder tratar os seus. Buscou uma árvore Yacoana na floresta e disse ao filho: com essa árvore você irá preparar o pó de Yacoana. Misture com as folhas cheirosas Macharahana e as cascas das árvores Amarri e Amatari e depois beba. A força da Yacoana revela a voz dos Shapiri. Ao bebê-la, você ouvirá a algazarra deles e será a sua vez de virar espírito. Depois, soprou Yacoana nas narinas do filho com um tubo de palmeira Oroma. Omama então chamou os Shapiri pela primeira vez e disse: agora é sua vez de fazê-los descer. Se você se comportar bem, eles realmente o quiserem, virão a você para fazer sua dança de apresentação e ficarão ao seu lado. Você será o pai deles. Assim, quando seus filhos adoecerem, você seguirá o caminho dos seres maléficos que roubaram suas imagens para combatê-los e trazê-los de volta. Você também
fará descer o espírito Japim Ayokora para regurgitar os objetos daninhos que você terá arrancado de dentro dos doentes. Assim, você poderá realmente curar os humanos. Foi desse modo que Omama revelou a seu filho, o primeiro xamã, o uso da Yakuana e lhe ensinou a ver os espíritos que acabara de trazer à existência. Nossos maiores continuaram a seguir o rastro de suas palavras até hoje. Por isso, continuamos a beber Yakuana para fazer os Chapiri dançar. Não fazemos isso à toa. Fazemos porque somos habitantes da floresta, filhos e genros de Omama. O filho de Omama escutou atentamente as palavras do pai e concentrou seu pensamento no Chapiri. Entrou em estado de fantasma e tornou-se outro. Então, pôde contemplar a beleza da dança da apresentação dos espíritos. Tornou-se xamã depressa, porque soube demonstrar amizade a todos. Os Chapiri já tinham o olhar fixado nele desde que era bem pequeno, e seu pai tinha falado a respeito deles muitas vezes. Agora tinha crescido, e eles finalmente tinham vindo em grande número. Podia vê-los descer, resplandecentes de luz, e escutar seus cantos melodiosos. Então exclamou: Pai, agora conheço os espíritos, e eles se juntaram ao meu lado. De agora em diante, os humanos vão poder se multiplicar e combater as doenças. Omama era o único a conhecer os Chapiri e os deu ao filho, porque, se morresse sem ter ensinado suas palavras, jamais teria havido xamãs na floresta. Não queria que os humanos ficassem sem nada e causassem dó. Por isso, fez de seu filho o primeiro xamã. Deixou-lhe o caminho dos Chapiri antes de desaparecer. Foi o que ele quis. Disse a ele essas palavras: Com estes espíritos você protegerá os humanos e seus filhos, por mais numerosos que sejam. Não deixe que os seres maléficos e as onças venham devorá-los. Impeça que as cobras e escorpiões de picá-los. Afaste deles as fumaças de epidemia chauara. Proteja também a floresta. Não deixe que transforme em caos. Impeça as águas dos rios de afundá-la e a chuva de inundá-la sem trégua. Afaste o tempo encoberto e a escuridão. Segure o céu para que não desabe. Não deixe os raios caírem na terra e acalme a gritaria dos chapires, dos trovões. Impeça o sertatu canastra, o acari, de cortar as raízes das árvores e o ser do vendaval, Yariporari, de vir flechá-las e derrubá-las. Essas foram as palavras que Omama deu ao filho. Por isso, até hoje, os xamãs continuam defendendo os seus e a floresta, mas também protegem os brancos apesar de serem outra gente, e todas as terras, até as mais imensas e distantes. O filho de Omama primeiro tomou Yakuana com o pai, depois continuou a bebê-la sozinho, mais e mais, para chamar cada vez mais espíritos e poder conhecer todos os seus cantos. Era deslumbrante quando fazia dançar suas imagens. Era um rapaz muito bonito, tinha a pele coberta de urucum, bem vermelho, e desenhos de um negro brilhante. Suas braçadeiras de crista de mutum prendiam muitas caudais de arara vermelha, pingentes de rabo de tucano e buquês de penas paixi. Tinha os olhos escuros e os cabelos cobertos de penugem roromae, de um branco resplandecente. Tinha também uma pele de rabo de macaco cuxiú negro em torno da cabeça. Dançava lentamente com as costas bem curvadas para trás. Ver a beleza dos Chapiri o enchia de felicidade. Chamava-os e fazia descer sem parar. Trazia-os no pensamento de verdade. Era assim porque tinha sido gerado
pelo esperma de Omama, que é o criador do Chapire. Acho que o filho de Omama hoje está morto. Sua imagem, porém, ainda existe muito longe daqui, onde os rios desaguam do lado do nascer do sol, ou talvez no céu. Eu a vi no tempo do sonho, junto com a de nossa floresta, aos prantos. Esta, doente e transformada em fantasma pelas fumaças de epidemia, pedia ao Chapire para curá-la e acabar com o sofrimento causado pelo furor dos brancos. Implorava-lhes que limpassem as árvores e tornassem suas folhas brilhantes de novo, que fizessem crescer suas flores e lhe devolvessem a fertilidade. Dizia a eles: vocês são meus, devem vingar-me. Vejo tudo isso em sonho, porque, tornado fantasma com a Iocaona durante o dia, o meu interior se transformou. Senão, eu não poderia falar assim. O filho de Omama foi o primeiro a virar espírito, antes de qualquer outro. Foi o primeiro a estudar e a ver as coisas com a Iocaona. Depois dele, muitos de nossos ancestrais se tornaram xamãs. Ele lhes mostrou como fazer dançar os espíritos. Disse a eles: Omama lhe havia ensinado: quando os seres maléficos da floresta capturarem a imagem de seus filhos para devorá-la, os Chapire irão recuperá-la e vingá-los. Foi seguindo essas palavras que os nossos maiores se puseram a beber o pó de Iocaona e a admirar o esplendor dos espíritos. É isso que fazemos até hoje. Por isso, é tão comum ver os xamãs trabalhando em nossas casas. Sem eles, seriam vazias e silenciosas. Assim é. Essas palavras são antigas, mas nunca vão desaparecer, porque são muito bonitas e o valor delas é muito alto.